Oi, nono ano. Como estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho mais sobre os estudos amazônicos, concernentes à nossa região aqui, tá bom? Está pronto para estudar um pouquinho mais? Então pegue o seu livro e vamos me acompanhar, ok? Capítulo 2, na página 69, foi onde nós paramos na aula passada. Só lembrando para vocês, o título é Ações para o Desenvolvimento da Amazônia, tá certo? Começa ainda com Getúlio Vargas, certo? Começa com o investimento que ele fez desde o início, antes da Segunda Guerra, quando ele queria transformar a Amazônia numa grande área agrícola, tá certo? Mas depois veio a guerra, não é mesmo? E esse sonho ficou esquecido. Quando a guerra terminou, Getúlio Vargas ele vai retomar aquilo que ele deixou há alguns anos atrás, tá bom? E aí nós vimos a marcha para o oeste, que era um dos seus planos, e a integração da Amazônia, tá bom? Só que ele conseguiu muitas coisas. Getúlio Vargas, nós podemos saber, nós sabemos que ele conseguiu uma certa valorização para a Amazônia, mas esses feitos de Getúlio Vargas, eles não conseguiram ser complementados, porque no seu último ano de governo, ele morreu, Não sei se você sabe, se o professor já contou, senão ele ainda vai contar, mas Getúlio Vargas, ele se suicida, Ele comete suicídio, e então isso foi no ano de 1954, tá bom? E aí, depois dele, entrou um presidente, Eurico Gaspar Dutra, que ficou algum tempo, mas depois de Dutra veio então Juscelino Kubitschek, aqui na página 70, tá certo? Então Juscelino Kubitschek é o presidente de quem nós iremos comentar um pouquinho agora sobre as suas atitudes, sobre as suas ações para a Amazônia, tá bom? Bom, Juscelino Kubitschek, ele governou o Brasil de 56, a 61, tá bom? Ele governou o Brasil. Quando ele entrou no governo, ele deixou bem claro que o que ele queria era levar o Brasil, ao estágio de país industrializado. Getúlio Vargas já tinha pensado nisso também, mas Juscelino Kubitschek, ele foi bastante assim positivo naquilo que ele queria realizar, tá certo? E uma das suas metas é justamente o plano de metas, plano de metas, muito bem. Então, o plano de metas de Juscelino Kubitschek tinha como slogan o seguinte: 50 anos em 5. Como seria isso? 50 anos em 5. Ou seja, Juscelino Kubitschek, ele ia modernizar o Brasil durante 5 anos, certo? Como se o Brasil tivesse vivido 50 anos, ok? Então, em apenas 5 anos, ele ia, então, industrializar o Brasil, ok? Então, por exemplo, ele investiu no crescimento da economia brasileira, no setor de indústria, principalmente da produção de aço, alumínio, cimento, celulose, borracha e da construção naval também, ok? Mas Juscelino Kubitschek, ele também teve um olhar aqui para a Amazônia, tá bom? Durante seu plano de metas, ele criou estratégias para o desenvolvimento do país, também da Amazônia. Por isso, ele queria que todas as áreas do Brasil mantivessem, digamos assim, uma comunicação entre si, tá certo? E por isso, então, ele resolveu construir rodovias. É o que você vê bem aqui. Tem um mapa na página 70, mas antes de ele construir as rodovias, ele queria colocar em realização o seu mais alto plano, que era a construção de Brasília, tá certo? Então ele construiu Brasília, conseguiu, A Brasília que nós temos hoje aí, a nossa capital federal, ela foi construída justamente pelo presidente Juscelino Kubitschek, tá bom? E também ele criou rodovias, certo? Ele criou principalmente 5 rodovias federais, por exemplo, Belém-Brasília,
Acre, Brasília, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia, Brasília. Todas elas você vê aqui neste mapa, tá bom? Nas linhas vermelhas são justamente essas rodovias, tá bom? Agora, essas rodovias, elas iriam ajudar no desenvolvimento do Brasil. Era isso que Juscelino Kubitschek pensava, tá? Na página 71, nós temos aqui duas fotos. A primeira, de cima, em preto e branco, nós temos no período de 1958, né? Quando ela estava sendo ainda aberta, né, as clareiras no meio da floresta, certo? Porque a Belém Brasília, ela começou em 1957, tá? E foi concluída em 1974, certo? Então, aqui a primeira foto, ela ainda estava sendo aberta ali, medida, né, tudo mais. Já embaixo, nós temos a Belém Brasília, né, rodovia Belém Brasília atualmente, tá bom? Já toda pavimentada, né, asfaltada, né? E assim, ela é um meio muito eficaz para o desenvolvimento da região norte, certo? Principalmente daqui de Belém. Bom, o objetivo que Juscelino Kubitschek tinha em interligar as fronteiras, né? Ele pôde realizar através da construção dessas rodovias, certo? Vamos aqui para a página 72. Na página 72 nós temos um mapa. Nesse mapa nós temos aqui dois polos. É o polo Belém e Anápolis em Goiás. Belém no Pará e Anápolis em Goiás, certo? Essa distância, ela serviu para, digamos assim, medir o grau de desenvolvimento que as cidades, elas começavam a ter quando elas eram, digamos, desenvolvidas perto de rodovias, tá? Então, era como se fosse um marco de medição de desenvolvimento das cidades. Por exemplo, a distância desses polos regionais é um dos fatores que explica os diversos níveis de crescimento dos municípios ao entorno da rodovia, tá? E você sabe, assim como as cidades, elas também surgem às margens de rios, elas também podem surgir às margens de rodovias, certo? E foi isso que aconteceu. Essas rodovias, elas beneficiavam as cidades e ajudavam no seu desenvolvimento, tá bom? Ela promovia a dinamização dos polos regionais, né? E assim as cidades, elas iam se desenvolvendo cada vez mais. Por exemplo, aqui em Belém nós temos a Castanhal e Ananindeua. Foram cidades que cresceram às margens de uma rodovia federal, tá bom? Então, né, o que nós conhecemos dessas cidades é que elas são polos daqui, regionais, né, que fazem parte uma delas principalmente, Ananindeua faz parte da área urbana metropolitana de Belém, não é mesmo? Então, ela tem o seu desenvolvimento, assim também como o Castanhal, tá bom? Agora, essas rodovias, elas também ajudaram para o escoamento da produção. Era justamente isso que Juscelino Kubitschek pensava, porque através das rodovias, toda a produção ela poderia ser então levada, né, para lugares bem longínquos, para lugares onde só através de uma rodovia mesmo seria possível chegar essa mercadoria, tá certo? Mas também houve uma parte negativa, porque até então esse trajeto que os produtos eram feitos, né, eles eram feiros através de rios, né? Então quer dizer que algumas cidades elas tiveram sua economia um pouco estagnada quando essas rodovias começaram a transportar a produção, tá bom? E uma outra parte negativa que nos fala desse capítulo sobre as rodovias é que elas proporcionaram a retirada de madeira, né? Você sabe muito bem que muitos caminhões transitam por essas rodovias levando madeira, algumas vezes legalmente e outras vezes de uma forma ilegal, né? Então, infelizmente, as rodovias também proporcionaram essa chance de levar madeira, né, daqui da nossa região para outras partes do país. Mas, em tudo, nós queremos dizer que
o surgimento dessas rodovias realmente elas ocorreram e favoreceram o desenvolvimento das cidades ao seu entorno. Belém é um exemplo disso, tá bom? A gente fica por aqui, nos vemos em uma outra aula. Tchau, tchau!